Olá, amigo internauta, nós estamos de retorno para agora o quarto bloco e vamos tratar da reforma tributária com o Clóvis Panzarini, que foi coordenador da administração tributária. E com a palavra, a primeira pergunta, nós vamos passar para o Lobato, que faça o primeiro encaminhamento. Eu acompanhei de alguma maneira, né, os debates a partir de um determinado momento sobre a questão da reforma tributária. Tive o prazer de estar próximo a você e vi como a sua participação como protagonista nesse debate, junto com outras pessoas do calibre, né, do Fernando Rezende, Varsano, Zé Roberto Afonso e tudo mais, e aprendi a entender essa questão da reforma tributária como uma questão técnica. Quer dizer, me parecia que do sucesso dessa equação, de uma equação técnica, dependia o sucesso da própria proposta, né? E com o passar dos anos, a gente foi vendo que essas propostas foram sempre sendo constantemente enterradas, surgia outra, e mantinha alguns detalhes técnicos. Era a questão fundinho, fundão, barquinho, tem uma série de questões. Era alíquota integral no destino, o princípio do destino, e outras que expandiam mais, como no caso do Fernando Rezende, que defendia uma proposta do próprio modelo de federalismo fiscal e tudo mais, né? Entendendo que uma reforma estreita não daria conta do tamanho dos problemas do federalismo fiscal e tudo mais. Não sei porquê, né? Essa é a questão. Parece que todas elas se esbarravam e que todos tinham interesse na aprovação de uma proposta, menos aqueles que tinham o poder de aprová-las. Essa foi a impressão que me ficou depois de tudo isso. O que sugere que esse problema da reforma tributária deixa de ser um problema de economistas e passa a ser um problema a ser tratado por cientistas políticos, né? Quer dizer, é uma coisa que envolve um aspecto político que não está dentro dessa equação. Porque, na sua visão, qual é o problema que faz com que nenhuma proposta de reforma tributária no Brasil progrida? Lobato, eu venho debatendo reforma tributária desde a Constituinte. A Constituinte já trouxe no ato das disposições transitórias um dispositivo já que previa a revisão constitucional 5 anos depois. E esse dispositivo foi colocado lá não por outra razão, senão para rever o sistema tributário, porque tínhamos muita incerteza sobre aquele sistema tributário, aquele modelo tributário desenhado na Constituição. Então, o primeiro debate de reforma tributária foi em 93. Era ministro da Fazenda, o ministro Marcílio Marques Moreira. Na época eu já estava na Fazenda, na assessoria tributária, e eu acabei participando desse debate. Bom, debateu-se em 93 e o resultado do debate foi a criação da CPMF e da DRU. E outros debates se sucederam, depois veio Fernando Henrique Cardoso, se debateu a beça, tivemos várias propostas de reforma tributária e a cada final de debate o que resultava era a prorrogação da CPMF. Então eu morro de medo quando se fala em reforma tributária, eu falo, já lá vem CPMF de novo aí. O fato é o seguinte, reforma tributária implica distribuição de rendas e de poder, com ganhadores e perdedores. E ninguém quer perder renda e ninguém quer perder poder. Por isso, cada um vai com a planilha Excel na discussão, faz a conta, aqui eu perco, opa, aqui eu sou contra. Inclusive, eu participei de um debate, foi na semana passada, participava até o secretário Calab, e ele dizia que estava indignado com o debate da reforma tributária, porque o Mato Grosso, não concordava em colocar princípio de destino ou quase destino no gás natural da Bolívia, porque ele perdia. E 5 minutos à frente, o Calab falou, e eu não concordo de jeito nenhum em princípio de destino para o comércio eletrônico. Por isso é que não sai reforma tributária. Cada um topa reformar naquilo que ele ganha, mas não topa naquilo que ele perde. Então, a reforma tributária é uma questão
eminentemente política, não é técnica. Fazer um modelo tributário tecnicamente perfeito é mole. Pega eu e mais 5, tranca numa sala, em 3 dias sai um modelo maravilhoso. O problema é submetê-lo ao parlamento, é submetê-lo à análise de ganhos e perdas. Ninguém quer perder. Agora, vamos tentar resumir um pouco, tentar espremer esse debate de reforma tributária. Se a gente olhar bem esse debate de reforma tributária, pegando já a reforma do bojo da Constituinte, no qual eu participei, a reforma tributária acaba cingindo a reforma de imposto sobre o consumo. A tributação sobre o consumo no Brasil está uma tragédia. Nós temos 5 tributos incidindo sobre o consumo. 3 federais, PIS, COFINS, CPMF, tem um estadual, ICMS, depois tem o municipal, ISS. E isso é uma maluquice. Mas se a gente espremer um pouco mais, porque para reformar impostos federais, você não precisa de reforma tributária. Isso aí, com uma medida provisória da dona Dilma, você faz a reforma dos tributos federais. Não é aí que a coisa pega. A coisa pega na briga dos entes federativos, na reforma do ICMS. Então, veja você, Lobato, que a reforma tributária, o foco vai afunilando. Mas eu afunilo um pouco mais a reforma tributária. Então, a reforma tributária afunilei para reforma do consumo, reforma do ICMS. E quando se fala em reforma do ICMS, não é outra coisa senão a adoção do princípio de destino. Por que isso? Porque vamos à gênese do ICMS, que nasceu com o nome de ICM lá atrás, que era a mesma coisa, só que tinha uma base um pouco menos ampla, depois ele teve a base alargada em 88. O ICM, ou ICMS, que é um imposto maior que o ICM, é um imposto do tipo valor agregado. E esses impostos são impostos de natureza nacional. No mundo inteiro, ele é um imposto federal. Claro que existem exceções. Todos os acadêmicos falam, pô, Clóvis, você é bobo, está vendo que lá no Canadá dá certinho? O Canadá é outra história. Lá tem 4 províncias que tem o IVA, que é administrado federal. Não tem nada a ver. Quebec não é Amapá. Não tem nada a ver o modelo canadense com o modelo. Tem também a Índia, recentemente está adotando um imposto, um IVA provincial, já está tendo problemas. Mas o fato é que o imposto do tipo valor agregado são impostos de natureza nacional. Se ele fosse nacional, não teria guerra fiscal, não teria nada desses problemas. O IPI, que é o imposto do tipo valor agregado, é um imposto maluco também, que incide só sobre a produção, mas é imposto do tipo valor agregado. Ele não tem nenhum problema. IPI é IPI, o governo cobra ou não cobra e acabou. Mas em sendo estadual, ele começa a trazer problemas sérios. O primeiro e mais sério problema é que ele, sendo da competência do governo estadual, ele enfrenta um conflito entre interesse do governador e responsabilidade do governador. Qual é o interesse único do governador? E é legítimo. É aumentar a arrecadação. O papel do governador é arrecadar para prover ao seu eleitorado, à sua sociedade, de serviços públicos em qualidade e quantidade. Essa é a responsabilidade dele, é o interesse dele. E isso ele faz com o ICMS. Já responsabilidade pelos efeitos de um imposto do tamanho do ICMS são responsabilidades federais. O governo estadual não tem nenhuma responsabilidade pelo equilíbrio de contas externas. O governo estadual, pelo menos enquanto governo, não estou falando do governador enquanto cidadão, o governo estadual não tem nenhuma responsabilidade por competitividade do setor produtivo nacional. Isso é problema do governo federal. O problema do governo estadual é arrecadar mais e mais para poder adiantar a inauguração do Rodoanel. Esse é o interesse legítimo do governador. E aí você tem 2 conflitos. Você tem um conflito sério, aliás. Quando você privilegia o fator produtividade de um imposto, você acaba agredindo
as outras qualidades, que é a eficiência, que é a isonomia, que é a transparência, é tudo aquilo. Então, esse conflito que leva os governos estaduais privilegiarem o princípio da produtividade, ou seja, interessa arrecadar mais e mais, e acabam destruindo o imposto. Então, esse é um problema sério do nosso sistema tributário, do nosso ICM, do nosso ICMS, e que está destruindo a competitividade da indústria nacional, ainda mais nesse momento que a gente está assistindo um processo de desindustrialização brutal. E o ICMS é um dos fatores, não é só ele, mas é um dos fatores. Então, veja, só para voltando aqui, claro que se o governador tem que fazer uma escolha, ou eu vou devolver crédito acumulado para os exportadores, porque isso vai aumentar as exportações e vai reequilibrar a balança, ou eu não vou devolver e vou adiantar a inauguração do Rodoanel. Qual é a escolha que ele vai fazer e que é legítima? Então, ele acaba transformando o imposto num agressor da competitividade, acaba transformando o imposto em cumulativo. E o outro problema sério do ICMS, do IVA subnacional, é que a decisão de um ente tributante acaba afetando a economia dos N-1 entes tributantes. Por quê? Porque a tributação de fronteira faz com que uma decisão tributária aqui, uma devolução de imposto, alguma coisa, afeta a competitividade do Estado destinatário da mercadoria. Esse é um problema, um dado do problema. Como é que se resolve isso? Qual é a única forma de se resolver isso? Em se mantendo o ICMS subnacional. Não adianta falar, não, mas é proibido, é ilegal, é inconstitucional. Essa é uma forma, foi adotada em 75, janeiro de 75, Lei Complementar 24. Está tudo lá, é proibido. Só que essa forma não funcionou. Se tivesse funcionado, não teríamos guerra fiscal. Então, não adianta dizer que é proibido e não funciona. Qual é a outra forma? É conformar o imposto de forma a decisão de um Estado não afetar a economia dos demais. E qual é o único modo de fazer isso? É você tirar a tributação de fronteira, fazer princípio de destino, ou quase destino, como estão fazendo agora. 0 é pouco, vamos fazer 4, que é quase destino, e acaba a guerra fiscal. Ok, volta ao ponto inicial. Reforma tributária qual é? Redução da alíquota interestadual, tributação de fronteira, princípio de destino. Por que o princípio de destino acaba com a guerra fiscal? Porque se você fizer princípio de destino, a decisão de cada Estado, os efeitos da decisão tributária de cada Estado, vão se cingir ao território do Estado, aos cidadãos daquele Estado, aos eleitores daquele Estado, certo? Aos consumidores daquele Estado. Aí ele pode fazer o que ele quiser, aí não precisa CONFAS, não precisa nada, porque ele está tributando o cidadão dele, não tem que dar satisfação para ninguém. Quando a mercadoria sai daquele Estado para os demais, sai tributariamente virgem, começa do zero lá. Imagine se um automóvel viesse do Paraná para São Paulo com 0 de fronteira, com 0 de imposto interestadual. Você acha que alguma montadora ia estar lá no Paraná? Então, esse é o lado cruel da guerra fiscal, porque quem acaba pagando a conta é o Estado de destino, é a vítima. Então, voltando à sua pergunta, por que a reforma tributária não anda? E aí eu transformei a sua pergunta, a reforma tributária, em princípio de destino, que no fundo é isso. Pode espremer, sobra isso. Porque ela implica perda de poder de fazer política de desenvolvimento industrial, que é a guerra fiscal, e uma formidável redistribuição horizontal de receita. E aí o Estado que perde não quer, aí bom, só topa se fizer fundo de compensação. O que é fundo de compensação, minha gente? Fundo de compensação é aumento de carga tributária. Vocês vão mandar conta novamente para o consumidor. Então é por isso que não anda, porque você tem muitos conflitos. Mas não são justamente os estados que teoricamente seriam os grandes beneficiários da passagem para o princípio de destino os que oferecem mais resistência hoje à reforma? Quer dizer, os estados pequenos lá da economia mais fraca? Sim. Então, tem alguma... Os pequenos estados, os estados consumidores líquidos, Isso. os que terão ganhos de receita com a reforma tributária ou com o princípio de destino,
viraram sinônimos, como eu disse, eles ganham sim receita, mas eles perdem poder. Quando você disse que os governadores de estado usam o ICMS apenas para arrecadar, tem esse ponto. Os governadores de estado das pequenas províncias, esses que estão praticando a guerra fiscal, estão fazendo política econômica. Veja bem, eles estão, porque eles estão, ao tributar menos, oferecendo vantagens relativas para aqueles industriais que querem usufruir daquelas vantagens. Então eles estão usando o tributo como um mecanismo de política tributária, que de certo modo, quer dizer, embora diminua a arrecadação agregada do ICMS, de somarmos todas as unidades da federação, perde-se a arrecadação agregada. Mas ele atrai para o estado dele, para a Bahia, certo? Ele atrai afora dele, ele atrai empresas para lá. Deixa eu fazer algumas ponderações aí. Algumas ponderações. Eu venho brigando com guerra fiscal também desde a época do Fundap, em 72. A história é a seguinte. Primeiro, o Estado guerreiro, ele não perde receita. Porque o benefício que ele dá não é com o dinheiro dele, é com o dinheiro do Estado consumidor. Então ele fala, amiguinho, ó, monta uma fábrica aqui, para vender automóvel para São Paulo. Você vem aqui, monta a fábrica, te dou o terreno, etc. Aí, quando você vender automóvel para São Paulo, você vai recolher 12% para mim. Eu não quero 12, eu quero só 3. Eu ganho 3 e te devolvo, e você ganha 9. Então, ele paga 3, mas ele vende 12 de crédito para o cliente dele. Se ele vende 12 e paga 3, ele ganha 9. Se ele ganha 9, o outro que tinha 0 ganha 3. 9 com 3, 12. A soma dos ganhos dá 12. Quem é que perdeu? O Estado de destino, que teve que desembolsar 12 para o seu distribuidor. Essa é a lógica da guerra fiscal. E aí, o que você tem? Você tem, no mesmo mercado, mercadorias idênticas concorrendo com cargas tributárias diferentes. Você tem automóvel que paga imposto, automóvel que não paga imposto. Isso é um aspecto. Um outro aspecto. A guerra fiscal, ela diminui o custo privado da produção e aumenta o custo social da produção. Isso é uma maluquice. Tá? Esses 9%, eles não vão todo ele para o bolso da montadora, nesse exemplo. Uma parte vai sim. A outra parte vai para cobrir custos sociais, custos de deslocamento, custos de uma logística errada. Uma logística errada significa custo social de produção. Isso não cai do céu. Então, o país como um todo tem menos escola e tem mais passeio de carcaça de automóvel, tem mais passeio de aço. Ao invés de fazer escola, nós estamos usando dinheiro para mandar aço daqui para Goiás. É uma maluquice isso aí. Então, agora uma outra coisa. Você olhando no longo prazo, você vai descobrir que os estados guerreiros, eles estão todos quebrados. Por quê? A economia ensina o seguinte: o crescimento do PIB de uma economia, de um estado, ele gera dois fluxos. Ele gera um fluxo de despesa, porque quando a economia cresce, o governo tem que correr atrás para atender novos trabalhadores, fazer estrada, fazer isso, fazer aquilo. O crescimento do PIB gera despesa pública, necessariamente. Agora, se esse crescimento do PIB é estéril do ponto de vista de receita pública, então você tem estados como Santa Catarina, como Espírito Santo, como Pernambuco, que estão quebrados, né? Porque criaram polos industriais caríssimos que estão gerando custos sociais altíssimos e o governo não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Aquele PIB dele, novo, aquele PIB roubado do resto do Brasil, ele é estéril para a arrecadação de ICMS desses estados. Isso está causando distorções terríveis. Então, voltando para a pergunta do Lobato agora, por que não sai a guerra fiscal? Aí, a reforma tributária. Aí fala-se o seguinte: olha,
A reforma tributária pode ser, vamos fazer primeiro um phasing out de longo prazo. Vamos fazer essa redução de alíquota em 20 anos, reduzir 1/20 por ano até chegar no destino. Aí você tem duas perdas, né? Os estados que perdem receita falam, eu quero compensação. Os estados que perdem poder de fazer política tributária falam, eu quero fundo de desenvolvimento regional, que é uma compensação também financeira para poder fazer política de atração de investimento, etc. São dois fundos que já foram avaliados parece em 500 bilhões de reais em 20 anos. São 520 bilhões de reais de carga tributária nova que quem vai pagar somos nós, contribuintes. Então, é muito complicado, porque reforma tributária implica perdas e ninguém quer perder. Muito bem. Prosseguindo, nós vamos dar a palavra agora ao José Carlos Fernandes para falar sobre reforma tributária. Eu me aposentei em 1985. Nessa altura você não era o coordenador da administração tributária. Entretanto, eu o acompanhei como advogado que tratava exclusivamente de tributos. Desde 2003, devido a uma doença muito séria que eu tive, resolvi realmente, como se diz na gíria, pendurar as chuteiras. Entretanto, vi o que os meus colegas falaram a seu respeito e eu peço licença a eles para fazer deles a minha palavra no que eles disseram de você. Eu tenho até a impressão que esta minha pergunta já foi respondida. Você não falou o nome de CONFAS? Falou. E exatamente é sobre CONFAS que eu iria lhe perguntar. Porque se o CONFAS não chega a uma conclusão sobre como acabar com a guerra fiscal, evidentemente a reforma tributária nunca vai sair. O que se poderia fazer? Que cenário a gente poderia ter para que efetivamente essa reforma chegasse? Me parece que o Congresso está apático, o STF também não se manifesta e também parece que pode ser aprovada uma perfumaria aqui, outra ali, mas não se condiz realmente numa reforma tributária. O que você acha? Veja, o CONFAS o que é? É o concerto dos 26 estados do Distrito Federal para decidirem sobre concessão de isenção e sua revogação. A competência do CONFAS é essa e só essa. É conceder benefício fiscal e revogá-los. Além de, obviamente, aqueles convênios que têm a ver com obrigações acessórias, ajuste CINIEF, etc. Mas isso não é relevante para a questão macro tributária. O CONFAS ele foi criado para conceder isenções e para revogá-las. E concedê-las por unanimidade. Aqui surgiu um primeiro, eu acho que vale a pena investir um pouquinho nesse aspecto. Há quem diga que essa unanimidade exigida na concessão de benefícios fiscais, ela é resquícios da ditadura, etc. Isso é uma bobagem incomensurável. Unanimidade significa poder de veto. Num desenho tributário com tributação de destino, quando a decisão de um Estado afeta os demais, cada Estado tem que ter o legítimo direito de vetar proposta de terceiros que lhe façam mal. Porque a alíquota interestadual, ela permite essa transmissão de efeitos. A alíquota interestadual é um dinheiro-duto que tira dinheiro do Estado de destino e joga para o tesouro do Estado de origem. Então, os benefícios fiscais do CONFAS eles têm que ser concedidos por unanimidade enquanto houver tributação de fronteira. O dia que não houver mais tributação de fronteira, o CONFAS pode desaparecer. Agora, voltando na questão da reforma tributária, na verdade, qualquer mudança tributária vai depender do quê? Do conserto desses personagens, que são os governadores. Que, na verdade, não são eles que vão decidir, são os secretários de Fazenda.
que também não são eles. Somos nós, agentes fiscais, que vamos assessorar o secretário de Fazenda e falar: secretário, se essa proposta passar, o Estado quebra. Essa palavra é mágica. Quando o nosso coordenador, Clóvis Cabreira, fala isso para o Calab, sobre qualquer proposta de reforma tributária, com certeza teremos 70 deputados paulistas votando contra a proposta, né? Que não foi nenhuma decisão do governador, acaba sendo, ao fim e ao cabo, uma decisão da coordenadoria tributária, que é quem orienta o secretário, que é quem orienta o governador. O governador toma decisões políticas, mas quem dá o embasamento técnico somos nós, os agentes fiscais de renda. Então, não estou querendo concluir que somos nós, agentes fiscais de renda, que estamos vedando a reforma tributária. Nós somos meros assessores, mas qualquer proposta que implique perda vai encontrar, sim, a nossa resistência. E para a última pergunta, eu encaminho ao José Roberto Soares Lobato, falando sobre a questão da reforma tributária, ao Clóvis Panzarini. Você já falou da história do Canadá, do IVA Central, né? E eu queria colocar, quer dizer, uma das coisas que vem constantemente, elas são lembradas, da possibilidade de uma solução para isso, é aquela questão do IVA dual, quer dizer, de você ter um IVA que seja com dupla atribuição, né, dupla competência dos estados e da União. E aí eu queria fazer uma pergunta com relação ao papel da União nisso, né? Porque, como você mesmo falou, Cláudio, a União, ela é uma das que passou a disputar a base de tributação do consumo. E de uma maneira bastante agressiva, quer dizer, enquanto a gente percebia o crescimento desse debate todo, dessa disputa entre os estados, a União foi aumentando o papel dela, diminuindo o papel dela de coordenador da federação e aumentando o papel dela na arrecadação dos tributos da disputa por essa base. Não seria o caso de incluir, quer dizer, numa perspectiva de mudança mesmo, de propósito, não seria o caso de incluir nesse debate a União e exigir dela, quer dizer, exigir dela também uma harmonização, quer dizer, uma solução que cria a harmonização entre os tributos da União e dos estados? Eu gosto dessa proposta, gosto tanto dela que em 2000 eu ainda estava no governo e eu participava da comissão tripartite que estudava a reforma tributária na época. Essa comissão era composta por membros da Câmara dos Deputados, membros do Governo Federal, Ministério da Fazenda, Planejamento, Receita Federal e Procuradoria-Geral da União, e membros dos estados. Éramos 5 estados, cada um representando uma região geográfica. São Paulo representava a região sudeste, e à época nós chegamos a consensar o IVA dual. Faríamos um imposto, um grande imposto, um grande IVA, um pedaço da alíquota seria da União, outro pedaço seria dos estados, com o princípio de destino, né? E a União perderia, o ISS também traria nesse IVA e se daria um pedaço para os municípios, e se criaria um IVV só sobre vendas a varejo. Enfim, essa proposta chegou a ser consensada, mas depois nos bastidores o governo federal a destruiu porque o então secretário da Receita Federal ficou com medo de trocar aquele horroroso PIS e COFINS por um IVA federal. E aí ele proferiu a palavra mágica para o ministro ou para o presidente da República: essa proposta quebra a União. Aí melou, mas o caminho é esse, o outro caminho, quer dizer, o caminho de federalização do ICMS é uma outra história. Apareceu recentemente a chamada proposta Dornelles, que como eu disse, é uma federalização envergonhada do imposto. Aí fala-se, não, por que não se faz um imposto federal e se distribui 100% da receita aos estados? Parece óbvia, singela a solução.
Aí eu pergunto, mas distribui de que forma? Aí vai, onde foi arrecadado? Princípio de origem pura. Não, onde foi consumida? Princípio de destino puro. Enfim, quem vai definir o critério vai ser quem? Congresso Nacional. Vai ser quem? Quem vai definir? Vão ser os governadores dos estados, ser nós, que vamos voltar a discutir como é que vamos repartir o IVA do Dornelles. Cai no mesmo problema, só se muda de nome a coisa. Enfim, cria-se formas, né? Mas quando você entra no detalhe, e o diabo está sempre nos detalhes, você começa a ver que você tem problemas. Daí porque eu sou um descrente da reforma tributária, eu sou um cético. Muito bem. Com este tema, reforma tributária, nós encerramos o 4º bloco com Clóvis Panzarini, ex-coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda e, repito, um dos maiores especialistas em ICMS do nosso país. Muito obrigado por essa oportunidade, Clóvis, de estar aí usufruindo, compartilhando com este vasto conhecimento do colega Clóvis Panzarini a respeito do tema reforma tributária. E convido o amigo internauta para assistir o próximo bloco, que vamos falar sobre substituição tributária e guerra fiscal. Até mais.